Então esse exercício aqui ele é um pouquinho mais complicado, digamos assim. Ele é o exercício 4 da derivada, certo? Para a gente obter a derivada a partir de um polinômio. Eu não vou explicar muito sobre isso, porque isso envolve mais a parte matemática e nem eu sei muito bem usar ela, mas assim, como é que ela funciona? A derivada ela vai servir para mostrar uma inclinação ou a velocidade da mudança de uma função. Mais ou menos ela vai servir para saber se alguma coisa está subindo, descendo ou se ela está constante. Serve para prever alguns comportamentos. Então, por exemplo, uma montanha russa, a derivada serviria para saber se o carrinho da montanha russa está subindo, descendo ou se ele está na parte reta, por exemplo. Mas isso é o funcionamento da derivada e a gente vai fazer o polinômio retornar essa primeira derivada, certo? A gente vai fazer a fórmula para isso. Então, o que o programa pede? Ele pede para a gente, o exercício pede para a gente fazer um programa que a gente vai primeiro dar o grau desse polinômio. Esse grau seria o primeiro número que a gente digita e a partir desse grau a gente vai saber a quantidade de termos que a gente vai ter no programa. Por exemplo, nessa primeira entrada aqui, nesse primeiro exemplo, a gente tem um polinômio de grau 4, ou seja, a gente digitou o 4 lá, que é o grau dele, e com esse grau 4 a gente vai ter que digitar 5 entradas, certo? Porque, como aqui no exemplo diz, ó, a gente vai ter no exemplo aqui está com 3, eu vou usar o 3 como exemplo. A gente dá um polinômio de grau 3, então a gente tem o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo e o quarto termo. Que seria o que? Como aqui no exemplo está mostrando também, ó, a gente vai ter a entrada, por exemplo, 4. Ele vai ser 4 vezes x elevado ao grau. Seria 3, certo? Daí o próximo termo, o grau a gente vai diminuir 1. Então, digitamos 8. Seria 8 vezes x elevado ao grau menos 1. E depois nos seguintes a mesma coisa, diminuindo mais 1, no caso diminuindo 2, 3, 4 até n, que seria a quantidade de números que a gente tem número de termos nesse polinômio, para gerar a derivada certinho, né? No próximo aqui ele seria 14 vezes x elevado a 1, só que elevado a 1 é a mesma coisa que só x, né? E o próximo, como ele seria negativo, a gente remove o x, então vai ficar só o valor do termo, 7, mais 7, né? E daí o programa vai ter que resolver isso para simplificar, digamos, essa função e retornar a nossa primeira derivada, que é ela mais simplificada. Ela seria a forma mais simplificada dela, no caso, que é a primeira derivada. Então, no caso, a gente vai fazer aqui, ó, o 4 vezes 4x elevado a terceira, ou ao cubo, né? Seria 12 vezes x elevado a 2, ou ao quadrado. Por quê? A gente resume mais ou menos assim, 4 vezes 3 seria 12, certo? Então a gente cai um número no x. A mesma coisa na próxima. 8 vezes 2 seria 16. Então cairia mais um grau no nosso x. Mais um grau. Cairia mais um expoente do x, certo? O 14, como a gente já não tem expoente, 14 vezes 1 é 14, a gente só remove o x, porque ele vai cair mais um, vai ficar 100, certo? E o 7, como ele não tem um x, a gente vai acabar removendo ele da nossa primeira derivada. Então o nosso problema, o nosso exercício precisa que a gente faça um programa para retornar essa primeira derivada, certo? Nessa forma aqui. Em vez de a gente colocar o 2 pequenininho, o 3 pequenininho, a gente vai colocar o símbolo de elevado, né? O expoente.
E a gente vai precisar fazer a função derivada, que vai ter um vetor. Um vetor. Vai ter uma variável double, chama vet, que é de vetor, né? O inteiro, que é o grau do nosso polinômio. E esse programa a gente vai ter que primeiro dar a entrada, que vai ser o g ali, o grau, né? E depois na sequência a gente vai informar os elementos. A quantidade de elementos vai ter que não pode ser maior que 100. Ou seja, o máximo de termos que a gente pode ter é 100. Então a primeira entrada não pode ser maior que 100, certo? Aqui, ó. Consequentemente teremos g mais 1, ou seja, coloquei 3, eu vou ter 4 entradas. Coloquei 4 mais 1, eu vou ter 5 entradas, certo? E aqui a gente tem alguns casos para teste. Eu estou com o programa já feito aqui bonitinho. Eu vou dar um play só para vocês verem ele funcionando. Eu vou testar primeiro com esse teste aqui que o professor passou já no exercício, né? Então, um polinômio de grau 3, a gente vai informar os termos 4, 8, 14 e 7. Eu não coloquei o ponto 00 aqui, porque 4.00 seria 4. Tem alguns casos que isso vai dar erro, mas o resultado saiu como o problema pede, certo? 12x elevado a 2 mais 16x mais 14. Eu vou testar com outros casos aqui. F5 para dar play, né? E vamos fazer o próximo aqui. De grau 4, 5, 12, 5, 25 e 12. 20x elevado a 3, mais 36x elevado a 2, mais 10x, mais 25. Funcionou belezinha também. E mais uma vez. De grau 5. 1, 2, 5, 14, 47 e 3. 5x elevado a 4, mais 8x elevado a 3, mais 15x elevado a 2, mais 28, mais 47. Então, o programa está funcionando, certo? Agora eu vou explicar ele na prática como que ele funciona. A gente tem a função principal, que é o main. A gente cria uma variável grau que vai ter a quantidade de, abre aspas, aí, termos na nossa derivada, certo? Então a gente dá um scanf para o usuário digitar. Ele pede D porque a gente tem um inteiro, né? Porcentagem D. Menos barulho estranho aqui. Então porcentagem D para a gente informar um número inteiro, certo? Aqui a gente o usuário vai digitar o valor e a gente vai ter um array de 105. Eu coloquei 105, mas a gente poderia colocar 100 muito bem, sem problemas. Coloquei 105 para ter uma margenzinha de erro aí, porque o limite dos nossos termos é 100, certo? A gente não pode ter mais que 100 termos na nossa derivada, porque o problema pede. Se tivesse mais, a gente colocaria mais aqui. Esse 5 eu passei só para ter uma margem de erro, para não ter perigo de estourar essa variável aqui. Tentar colocar no valor, sei lá, 110 aqui, ele vai dar erro, certo? E o que é esse coeficiente aqui? É uma lista com um monte de double. Double seria a mesma coisa que um float, basicamente. Seria um valor monetário, por exemplo, 2,50. Qualquer número que tenha casas decimais. O double, ele é diferente do float porque ele é um pouco mais preciso que o float. O float ele acaba, se for um número tipo 1 ponto, vou fazer um número gigantesco aqui. Conforme o número for muito grande, ele acaba perdendo a precisão e acaba arredondando para cima, para baixo, então a gente perde um pouco de precisão. Então a gente está usando o double, mas porque também o problema pede um double, certo? Então tá, mas o double é a mesma coisa que um float, é um número que tem casas decimais. E daí a gente vai fazer um for para popular, para colocar as informações nesse coeficiente, certo? No primeiro exemplo aqui,
a gente informa 3. Então a gente vai preencher do 0 até o 3, porque ele vai somar mais 1, né? Eu ia falar até o 2. Porque aqui, ó, o G, nesse exemplo, a gente tem o 4. Em vez de a gente colocar só 4, a gente coloca 5 termos, certo? Então aqui, como as variáveis, as listas, o array, ele começa no 0. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui eu vou colocar 3, naquele caso, ele vai começar 0, 1, 2 e 3. Então ele cabe 4 números aqui dentro, certo? Então, como ele começa no 0, ele vai até o número que está. Se eu preciso de 2, se eu preciso de 3 números, eu coloco o 2. Então, a gente sempre vai ter um número a mais ali do número que a gente colocou aqui, certo? Então a gente vai fazer um scanf. O que o scanf vai fazer? Ele vai fazer uma repetição com a quantidade de vezes que eu tenho. Eu vou usar esse exemplo aqui, tá? Vou até copiar, colar aqui e comentar. Para eu ter esses dados aqui fácil. Então o grau vai ser 3 que o usuário digitou, né? Vai ser 3. Então ele vai repetir isso até a variável i, que é o nosso contador, ser menor ou igual a 3, certo? Se ele fosse só menor que 3, ele ia colocar 3 valores. E a gente quer 4 valores. Então a gente coloca o igual, que inclui o 3 nessa verificação. E daí ele deixa o usuário digitar o primeiro coeficiente. E daí aqui no scanf a gente está usando o LF, porque o F seria de float, certo? E o L é como se fosse o long. Deixa eu só ver o nome correto disso. Ah, é isso aí mesmo. Ó. O F é para float, né? E o LF é para no caso do double. Só abrir aqui, cadê? Aí, pronto. Então a gente vai usar o LF para o usuário digitar um double e vai atribuir o valor. Mas não abriu? Peraí, vamos abrir aqui de novo então. Então vamos fazer o teste de mesa no Excel, né? O nosso coeficiente aqui, ele vai de 0 até o 105. Então eu posso colocar 0, 1, 2, 3, até o número 105, certo? Eu não vou colocar lá porque a gente não vai chegar no 105. É só que o programa pediu para aceitar até o 100, né? Então tá, a gente tem o primeiro item da lista. A gente está fazendo o if começando do 0. Então, como aqui no coeficiente a gente passa o índice 0, a gente vai pegar esse valor. O usuário digitou 4, a gente já tem o primeiro termo. Terminou o scanf, adicionou 1 no nosso contador. Então agora i vale 1. Quando a gente for dar o scanf para o usuário ler, vai adicionar no item 1. E o usuário digitou 8. Repetiu de novo, soma mais 1, verifica, né? Verificou o grau é menor que i, o grau é 3, o i é 2, então ele executa mais uma vez e pede para o usuário digitar mais uma vez o próximo termo. Digitou, adiciona mais 1, verifica se o i, que no caso agora é 3, é menor ou igual ao grau que é 3. É menor ou igual? É, porque tem o igual, certo? Então daí ele vai executar mais uma vez para o usuário digitar. E daí no caso o usuário digitou 7. Incrementa mais 1, agora o grau é 4. 4 não é menor ou igual que 3, é o nosso grau. Então daí ele já finaliza esse for. Finalizando o for, na nossa lista aqui a gente tem esses valores aqui. O coeficiente ele vai até o 100 e pouco, mas a gente tem a quantidade que a gente precisa de termos aqui já digitados pelo usuário. E a gente pode passar, executar essa função chamada derivada, que é o que o problema pediu. Essa função a gente passa o coeficiente, a lista com todos os números, e passa o grau, que seria 3, certo? Então, entrando dentro da derivada, como é que ela vai funcionar? A gente vai chamar ela uma vez só
e depois vai finalizar o programa. Porque dentro da derivada a gente já exibe o resultado para o usuário. A gente já vai exibir a nossa saída ali, né? Ou no caso desse exemplo que é o que eu estou fazendo, esse resultado aqui. E como é que vai funcionar essa função chamada derivada? A gente tem a nossa função, a gente passa double asterisco. Esse asterisco, além de ser para multiplicação como aqui, ela quer dizer que a gente está passando um array, uma lista, chamada vet, que seria vetores, né? Porque um array é nada mais é que um vetor. Uma outra forma de vetor, porque tem vários tipos de vetor, você para ver na matemática, em outros lugares. E a gente tem o nosso grau, que a gente passou aqui no caso é 3, certo? Daí a gente tem essa variável que é só para a gente fazer uma verificação no começo. Que... Deixa eu copiar aqui. E eu vou colar aqui. Pronto. Só para a gente ter o nosso resultado. Porque o primeiro valor que vai ser exibido, a gente não vai colocar o mais antes dele, certo? Então a gente tem essa variável primeiro que é igual a 1. A gente pode colocar 0 e inverter, ou tanto faz. A gente começou com 1, porque antes do 2 aqui não vai ter o mais. Então a gente vai fazer o que? Cria essa variável, a gente vai usar ela aqui, depois que a gente fizer as contas, tá? E daí vai fazer o que? Se ela for falsa, porque o inteiro ele é a mesma coisa que um booleano, né? Eu posso fazer isso, ó. No caso eu vou usar prim para primeiro. E seria o que? O booleano ele aceita verdadeiro ou falso. O verdadeiro ou falso nada mais é que o 0 ou o 1. Vou comentar aqui para não ficar dando erro. Eu tenho que importar o... eu estou fazendo isso só para teste, então não preciso incluir, não vou incluir a biblioteca que deixa eu usar a variável booleana. Mas o booleano nada mais é que um 0 ou 1. Ou seja, se a gente usar o 1 inteiro, ele também consegue verificar. Ou seja, isso aqui, eu estou verificando se não é o primeiro, certo? Isso aqui é o símbolo de negação. Então, primeiro é igual a 1, seria a mesma coisa que eu fazer isso. Se o primeiro for 1, se o primeiro não for 1, espera aí que eu me confundi aqui nessa tradução minha. Acho que é isso aí mesmo. Se o primeiro for diferente de 1, ele vai adicionar o nosso mais ali. Vai exibir, imprimir o mais nas... Nossa, aqui tá tudo estranho. Deixa eu digitar de novo aqui. Elevado a 2. Tá. Agora fica mais legível. Então a gente tem o nosso primeiro termo, o segundo termo e o terceiro termo, certo? O primeiro a gente vai imprimir. Como o primeiro é igual a 1, então ele não vai exibir isso. Ele vai passar reto, certo? Eu vou só tornar mais legível aqui, para quem não tem muita prática na programação. Então, o código é basicamente isso aqui. O nosso primeiro é diferente de 1, então ele vai exibir o mais, certo? Se não, ele vai trocar o primeiro para 0. Isso aqui ele sempre vai ser executado, certo? Ou seja, na primeira vez que eu executei, ele não vai adicionar o símbolo de mais, não vai imprimir na tela o símbolo de mais, vai passar reto. Passou o primeiro, ele vai verificar, como aqui eu já troquei para 0. O primeiro é diferente de 1, ele está valendo 0 agora, porque a gente já executou uma vez, certo? Que aqui é um for, só para avisar. A gente vai repetir isso várias vezes. Ele é diferente de 1, ele é 0. Então a gente vai imprimir o mais, certo? E vai aqui para frente imprimir o próximo termo. E vai repetir a 0 de novo. A gente nem precisava colocar mais de uma vez, mas a gente vai atribuir porque não muda nada. Ele vai ser o mesmo valor, né? Então ele repete de novo, continua sendo 0, adiciona o mais de novo, adiciona o mais e depois no final vai dar um print no próximo termo, certo? E finalizar essa repetição. Mas como esse
essa variável está no começo, eu expliquei ela, mas a gente não vai usar ela de começo. A gente vai primeiro fazer a parte dos coeficientes aqui, que é para cada termo da nossa derivada, certo? O coeficiente, como é que a gente faz? A gente vai ter o nosso for, que vai executar a quantidade de graus que a gente tem. A gente tem o grau 3, né? 3. E ele começa no 0. Vamos começar do 0. A nossa variável que a gente criou aqui, double, ela tem o que? Tem o valor do vetor. Vou abrir aqui o nosso teste de mesa para fazer melhor aqui. Então, a nossa primeira execução aqui, a execução 0, certo? O nosso coeficiente, que é uma variável que a gente criou agora, ela vai ter o que? O valor do vetor 0, que é o i que a gente criou, né? E o valor dela é 4. Então vai ser 4 vezes o grau, no caso é 3, menos i, que é 0. Certo? 3 menos 0 é 3. Então o nosso coeficiente vai ter o valor de 4 vezes 3, que é 12. Certo? Isso aqui é só um resumo para a gente ler. O expoente agora desse nosso primeiro termo, ó, a gente já obteve o primeiro resultado, que é 12, certo? O expoente vai ser o que? É um inteiro que a gente criou aqui agora. E vai ter o que? Valor de o grau menos i, que é 0. Então vou fazer aqui também no teste mesmo. O expoente é o grau, que é 3, menos i, que é o 0, menos 1. 3 menos 0 é 3, menos 1 é 2. Então agora a gente já tem o nosso expoente, certo? A gente só diminuiu 1 no nosso expoente atual. Daí a gente verifica se o nosso coeficiente é 0. Se o nosso coeficiente for 0, esse continue, o que ele faz? Ele basicamente pula esse for, ele não vai imprimir nada e segue para o próximo. Mas como não é 0, o nosso coeficiente é 12, a gente vai seguir. É o primeiro termo, ele começou como 1. Então ele é o primeiro termo, certo? Então ele não vai exibir, não vai aparecer o mais lá. Aqui embaixo eu vou colocando o que está acontecendo, tá? Então a gente tem 12 e o grau 2, certo? Ah, aqui nem precisa porque eu já tenho aqui em cima. Aqui em cima. Então a gente vai verificar aqui, ó. O expoente é maior que 1? É maior que 1. Por quê? Quando o expoente é 1, a gente não mostra o expoente. Quando ele é menor que 1, ou seja, se o expoente for 1 ou 0, na verdade se for 1 ele vai exibir só o x, né? Eu estava falando, o x elevado a 1 é a mesma coisa que x. Então a gente não precisa colocar, que nem aqui na frente, ó, x elevado a 1, por exemplo. A gente não precisa colocar. Então para ficar visivelmente mais bonito, a gente só tira o expoente. Então a gente verifica. O expoente nosso é maior que 1? Ele é 2. Então a gente vai dar um print. O que a gente vai exibir? O coeficiente e o expoente. E aqui, ó, pode parecer uma confusão, mas o que quer dizer isso? O porcentagem f seria para exibir um float, certo? Só que como a gente coloca esse ponto 0, quer dizer que eu quero, se eu tivesse lá, por exemplo, ponto 2 f, eu exibiria 12.00. 12.00, certo? Só que como a gente colocou ponto 0, ele não vai mostrar nenhuma casa decimal, então ele vai exibir só o 12. Daí depois aqui, ó, ele vai só exibir o símbolo de elevado, né? E depois porcentagem d, que é para exibir um inteiro. E no caso é o nosso segundo parâmetro aqui, o expoente. Nosso terceiro parâmetro. Nosso primeiro parâmetro é deixa eu lembrar o nome. É a máscara, é a formatação que a gente usa para exibir o nosso print, certo? Então ele vai exibir primeiro o primeiro valor, depois vai mostrar x e o símbolo de elevado, e depois ele vai mostrar o outro valor. O primeiro valor é o coeficiente, que é um float, um double. Então ele mostra, só para avisar,
Na hora de dar um print, a gente pode usar o F pro double, tá? É só na hora de ler que a gente tem que colocar o long float, digamos assim. Então a gente exibe primeiro o coeficiente, que é um número que tem vários decimais, ou não, mas a gente formata ele para não mostrar nenhum decimal. Exibe o número, exibe depois x e o símbolo de elevado, e depois exibe o inteiro, que é o nosso expoente, que no caso é 2. Então o nosso primeiro print foi isso. Demos o print. Aqui tem vários if, else, if. A gente vai só pular isso, porque a gente entrou no primeiro. Entramos no primeiro, a gente não vai verificar nem o segundo nem o terceiro. E a gente chega no final do for. Incrementa mais uma vez. Agora o nosso i tem o valor de 1, certo? Isso aqui eu vou até arrancar daqui e colocar aqui na frente. Então tá, vamos para o segundo. Esse daqui é o nosso resultado final. O nosso primeiro termo, né? Primeiro termo, segundo, terceiro e quarto termo. Aí, vamos para o segundo caso do for. A gente tinha o i que valia 0, a gente incrementou 1 e verifica. O i agora é 1, é menor que 3? É menor que 3, então a gente vai entrar de novo. A gente vai pegar agora o coeficiente. O coeficiente é o vetor, que é a nossa lista aqui. O valor dele vai ser, o índice dele vai ser 1, ou seja, o valor dele é 8, certo? 8 vezes, daí o que a gente tem? O grau sempre vai ser 3, menos o i, só que agora o i é 1, certo? Deixa eu sair 8 aqui. É o 8 vezes o grau menos o i. O grau é 3, o i é 1, 3 menos 1 é 2, então 8 vezes 2 vai dar 16, certo? Agora a gente vai calcular o nosso expoente. O nosso expoente, qual que é o valor dele? Vai ser o nosso grau, que é 3, menos i, que é 1, e menos 1. Puta bosta. 3 menos 1 menos 1. Eu vou colocar um símbolo aqui só para ele não fazer isso como data. 3 menos 1 menos 1. 3 menos 1, 2 menos 1, 1. Então o nosso próximo expoente é 1, certo? E agora como é que a gente vai dar sequência aqui? Aqui a gente trocou o primeiro para 0, certo? Antes ele era 1. Agora o nosso primeiro ele é diferente de 1, porque ele é 0, certo? Então o que a gente vai imprimir? A gente vai imprimir mais. Esse printf aqui vai só exibir o mais. E a gente dá sequência no nosso expoente. O expoente é maior que 1? Não, ele não é maior que 1. Ele é 1. Então a gente sai desse if, verifica o else. If expoente é igual a 1? Ele é igual a 1. Então a gente vai dar esse print aqui. Esse print, ele é a mesma coisa do outro, só que sem o nosso expoente. Ou seja, ele vai mostrar só o valor do nosso coeficiente. O nosso coeficiente é qual? É 16. Então, vai mostrar 16 e o x aqui, ó, vai dar porcentagem f, né, ou porcentagem .0f, para não mostrar número decimal, e o x. Não quero. Não quero, meu Deus. Tem que colocar... Ah, não pode começar com... Aí. Não pode começar com mais aqui no Excel. Chato isso. Então a gente vai exibir o que? Mais 16x, certo? Exibimos o coeficiente, pula esse próximo else e executa mais uma vez. Agora o nosso i vai ser incrementado. Agora o valor dele é 2. A gente verifica. 2 é menor que 3. Ele é menor que 3. Então a gente vai calcular o nosso coeficiente com o i valendo 2, certo? Então o coeficiente, qual que é o valor dele? O nosso vetor no índice 2 é 14. Então ele tem o valor de 14 vezes o grau, que é 3, menos o i, que agora é 2. Certo? 3 menos 2 é 1. 14 vezes 1 continua sendo 14. E vamos para o próximo passo, que é
calcular o nosso expoente. Nosso expoente é o que agora? É o grau menos 2 menos 1. Vou colocar isso aqui de novo para não transformar em data. Então 2 menos 1, 3 menos 2 menos 1 vai dar 0. Então agora o nosso expoente é 0, certo? Ele não é mais o primeiro, então ele vai executar de novo, porque primeiro ficou 0. Então o que ele vai fazer? Vai primeiro dar um print no mais, daí depois ele verifica. O expoente é 0, certo? É maior que 1? Não, não é. É igual a 1? Não é. Então ele entra nesse else. Ele vai fazer o que? Vai só dar um print f, print porcentagem f. Ele vai só mostrar o valor do coeficiente. O valor do coeficiente é 14. Então aqui ele vai só exibir mais 14, certo? Mais 14. E a nossa função encerra por aí, porque ele tinha 4 termos, certo? Só que como o último termo nunca vai ter um x, então ele sempre vai ser removido. E daí no final o nosso programa, a nossa função derivada, ela vai executar vários prints, vai printar isso, depois vai printar isso, depois vai printar isso, certo? E depois ele vai pular a linha só. Esse aqui é só um pular linha, nem precisaria pular, né? Mas eu coloquei para caso a gente fosse fazer um programa em loop que eu faço várias derivadas de uma vez. Mas como não é o caso, então aqui o que vai acontecer? Ele vai chegar no final aqui, certo? Vai adicionar mais um no nosso i. No caso era 2, agora vai ser 3. Pera aí. Deixa eu só confirmar aqui. A gente estava no caso do 2, né? Ele adiciona 1. Eu tô com a impressão que eu mudei esse código aqui. Era menor mesmo? É, menor que o grau. Ele vai executar mais uma vez? Só confirmar aqui. Eu fiz uma confusão aqui, mas é isso aí mesmo. Então a gente estava lá com o i valendo 2, né? Do nosso for. A gente incrementa mais 1. Agora o nosso i vale 3. 3 não é menor que 3. Então daí ele já encerra esse for, pula a linha, finaliza a função derivada e finaliza o programa. Eu acabei enrolando bastante nesse exercício, mas é porque ele é um pouco mais complexo e envolve algumas coisinhas extras, tipo o tal do LF e o F, e que a gente tem também o continue, que até agora não tinha mostrado em nenhum dos casos, né? E o uso do double, que a gente estava até então só usando o float ou long no primeiro exercício, se eu não me engano. Mas é isso aí. Então o nosso programa agora ele faz esse retorno da nossa primeira derivada de uma forma eficiente, digamos assim. Vamos fazer mais uma vez o caso de teste, né? Colocamos 3, 4, 8, 14, 7. A gente confere no Excel. Começamos com 3 termos, com o grau 3. Então seriam 4 termos: 4, 8, 14 e 7. O resultado final: 12x elevado a 2, mais 16x, mais 14. Então tudo bateu certinho. E até que enfim está finalizado. Bom, já vou postar esse código no Pastebin. Já qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários. Se tiver dúvida lá na faculdade, pode me procurar lá na biblioteca. E é isso aí. Eu vou colocar online e logo eu já posto o próximo exercício.